Última parada no front. A história real dos brasileiros que desapareceram na guerra da Ucrânia. Nenhuma guerra é bonita, né? Não importa o inimigo, não importa o aliado, não importa a causa. Pera aí, o Peter? Pera, um vídeo no Peter sobre a guerra da Ucrânia? Em algum momento pode ser necessário tirar a vida de Ok. Não esperava por essa. outro ser humano. Em algum momento pode ser necessário perder a própria vida. Mais um dos 340 canais do Peter. Esse cegueta não cansa de ganhar grana. Mitada. Então a guerra é ruim pra quem luta e também é ruim pra quem fica em casa. Parentes, amigos, pessoas amadas, todos participam do mesmo medo. É esse medo que tá consumindo agora diversas famílias brasileiras. O medo de que seus filhos não voltem jamais. São pessoas do Brasil que foram lutar pela Ucrânia contra a invasão russa. Parecia ser um ato heróico, mas virou uma armadilha mortal. Onde que estão esses soldados? Por que eles não conseguem voltar? Que armadilha é essa? Eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Eu tenho um brother que foi pra Ucrânia. Sabe, tipo... Eu acho que vocês não conhecem ele, mas, tipo... Sabe? Ele é gente fina e foi pra Ucrânia, tá ligado? Realmente a coisa tá feia lá. Esse é mais um caso real. Esse é um caso real que tá acontecendo nesse minuto. Como a gente chegou num consenso aqui, a melhor guerra pra você ter participado como um soldado, escolhendo o lado, no caso, dos aliados ocidentais, é a Guerra do Golfo em 1990. Chance de você morrer era baixa, sabe? Era só uma aventura com teus brother. Guerra da Ucrânia, aquela trincheira maldita, tá ligado? Aquele moedor de carne fudido. Não. Aí, Guerra da Ucrânia não dá. Guerra da Ucrânia se passou. Olá, pessoal. Não dá. Peter aqui. A guerra moderna não é só aquilo que o cinema mostra pra você. Não, Guerra do Golfo é o win-win, irmão. Pô, um mesinho ali de boa, hackeando, tá ligado? Andando de jato, andando de tanque, tá ligado? Trocando tiro, invadindo Bagdá. Não, nem invadiram Bagdá, na verdade. Pararam antes de entrar em Bagdá. O moleque se alista nas Forças Armadas, dão um uniforme pra ele, ele treina. Agora Ucrânia não dá. Ele vai pra guerra? Não. Desde o século passado está muito forte a presença de forças profissionais no campo de batalha. São soldados que transformam isso numa carreira. O frilo do cara é a guerra. Não importa a bandeira, não importa o motivo. E existe também um segmento muito grande de pessoas que se tornam voluntárias porque acreditam. Não, Guerra do Golfo foi colônia de férias. Estão fazendo a coisa certa. A pessoa não A Guerra do Golfo foi experiência de COD em realidade aumentada. Foi, cara. Foi um passeio, mano. mora naquele país. Foi um passeio em que os aliados passaram a roupa na cara do Iraque. Não fala aquela língua, aquele idioma, mas acredita que aquele povo precisa ser defendido. A Desert Storm não morreu nem 400 da coalizão. Do lado do Iraque morreu pelo menos 25 mil. Tá entendendo, cara? É isso que eu tô falando. Foi uma aventura, pô. Foi uma aventura, cara. Pô. Nossa. Se tem uma guerra pra... Se você pudesse escolher uma guerra pra participar, Guerra do Golfo. Guerra do Golfo. Guerra do Golfo do lado da coalizão. Acabou. Qualquer um desses casos acaba acontecendo pior. O pessoal vai pro campo de batalha e deixa tudo pra trás. A família não recebe notícias. Os amigos não sabem o que aconteceu. São pessoas que muitas vezes têm filhos, têm esposa. A Guerra do Golfo gerou um monte de doente, os caras foram treinados pra matar e muitos não deram um tiro. Isso foi um dos motivos de ter surgido da Blackwater. Tá entendendo? Tá entendendo porque foi um passeio? Foi um turismo premium, cara. Foi realmente uma experiência turística única, né, cara? Um mês no Golfo, no Golfo Arábico, você iria de graça. Passagem ida e volta, comida, hospedagem, tudo de graça, tudo por conta, roupas. Caralho, onde eu assino? Quero ir. Bora. Tem marido, né? E acabam tombando Golfo Pérsico. Península Arábica, desculpa. Golfo Pérsico. ou desaparecendo. E a guerra da Ucrânia não é diferente. A gente E ter chance de dar uns Mohamed. agora o destino de E ainda volta condecorado, tá ligado? Volta com a medalhinha no peito. soldados brasileiros que foram pra lá e o que aconteceu com eles. Antes da gente entrar fundo nesse tema, queria Eu participaria da guerra austro-prussiana como um soldado de Liechtenstein. Eles mandaram um exército com 80 soldados. 81 voltaram pra casa no fim da guerra. Cara, nenhuma... Ó, depois das guerras napoleônicas, eu acho que não tem nenhuma ali que eu participaria. De todas elas, a da Crimeia, distância. Nossa, eu acho que nenhuma... Cara, única guerra que eu cravo pra vocês, participaria com um sorriso no rosto, Guerra do Golfo, 90, coalizão, porque é um passeio. Qualquer outro... Não, tem uma outra guerra aqui que eu acho que eu participaria, uma outra batalha que eu participaria, mas eu não posso falar qual é. Mas é na Guerra da Rodésia.
que o kill death rate é obsceno. Vou pedir pra vocês a inscrição de vocês nesse canal. É um canal Eu esqueci qual que é a batalha. acabou de nascer. A gente tá aqui no 5º ou 6º vídeo, não tenho certeza, mas ter vocês aqui é o que ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Guerra do Paraguai? Nem fudendo. Então, é Nem muito fudendo. Pô, o Paraguai é um pântano gigante, cara. Tropical, um clima bosta. importante a sua inscrição, o sininho e um comentário aqui embaixo sugerindo pra gente uma outra história, um outro vídeo dentro desse canal Casos Reais. Obrigado. Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia. Esse é o nome da unidade militar criada pelas Forças Armadas Ucranianas como uma resposta para a invasão russa em 2022. Para os ucranianos, era uma promessa de aliança. Cara, uma outra batalha também que foi um passeio foi a conquista da Holanda. Não, conquista da Bélgica, 6 horas. Os alemães conquistaram a Bélgica em 6 horas. Só com um paraquedista. Sopro de esperança contra a força militar de uma das maiores superpotências do planeta. Para os estrangeiros que atenderam ao chamado, era uma chance de lutar pelo lado certo dessa guerra. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia chegou até a Foi Dinamarca? Eu não lembro agora. Eu não lembro qual que foi. publicar no antigo Twitter o seguinte: juntos Isso, a da Dinamarca foi 6 horas. Isso. nós derrotamos Hitler, nós iremos derrotar Putin também. Infelizmente, não é assim que as guerras funcionam, ok? A realidade da linha de frente, ou mesmo das linhas auxiliares, é muito mais brutal, muito mais suja. Um dos primeiros brasileiros a descobrir isso na Ucrânia se chamava Thalita do Vale. Ela é a nossa primeira protagonista dessa história. Ela foi Tipo, o cara foi dormir, acordou, tinha sido conquistado pelos alemães. pioneira em muitas coisas. A Thalita se juntou à causa ucraniana logo nos primeiros meses de conflito. Ela foi a primeira mulher estrangeira a ir para a guerra em nome da Ucrânia, olha isso. Thalita foi movida pela vontade de ajudar, movida por um sentimento totalmente anti-guerra, né? Thalita do Vale era um soldado da paz. Parece contraditório, né? Não para Thalita. Ela nasceu e foi criada em Ribeirão Preto. Ela fez teatro, ela fez televisão, mas não seguiu carreira. Dona de uma beleza única, Thalita também foi modelo depois que completou 18 anos. Só que a mente dela estava antenada em outros temas. Ela tinha uma vontade insaciável de ajudar quem precisasse de ajuda. De trocar tiro, eu entendo. Thalita foi ativista das causas animais, participou de diversas ONGs no Brasil e teve presente como voluntária em tragédias de grande porte. Thalita atuou no resgate de vítimas na tragédia de Mariana em 2015 e também na tragédia de Brumadinho em 2019. Também em 2019, Thalita do Vale se alistou nas tropas curdas, Peshmerga, no Iraque. Ela era a única brasileira numa força militar formada por estrangeiros. O único inimigo dela era o Estado Islâmico. Ela recebeu treinamento de franco. Mas Thalita não tinha perfil de matadora. Ela atuava como apoio de forças socorristas. Nossa. Ela era encarregada da cobertura para os médicos e equipes de resgate em zonas de conflito. Ela viu a morte de perto e sobreviveu. Em 2022, Thalita do Vale atendeu ao chamado da Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia. De novo, como socorrista. Essa era a verdadeira vocação que ela seguiu. Não atriz, não modelo, mas alguém que tá ali para Tipo, a mina tem mais experiência militar que todo o exército brasileiro, combinado. salvar quem precisa. Porque eu acho que a maior parte das pessoas que atuaram no Haiti ou se aposentaram ou estão em posições de comando, meramente burocráticas. Era essa a vocação. Que é isso? O oficial brasileiro é... O oficial brasileiro é... Assina papel, irmão. É isso. Ainda assim tinha algo que a Thalita nunca se esquecia, né? A família dela, dos pais. Olha, o Alisson. Todo mundo sabe que desembarcar nas praias da Normandia foi o maior rolê de guerra, extremamente tranquilo, seguro. Uma viagem linda pra França, a terra do amor, comamos baguete. Ui. Cara, o ponto seguinte é... Omaha foi um pesadelo. As outras praias foram um pouco mais tranquilas. Um pouco. Definitivamente eu não sou homem o suficiente pra ter desembarcado na Normandia. E... cravo, 90% de vocês é do chat também não e dos comentários também não. Os irmãos. Sempre que ela Nossa, aquilo ali, mano, pelo amor de Deus. Puta que pariu. podia, ela entrava em contato Ah, molezinha. pelo celular. Eram mensagens curtas, sabe? Em conexões muito rápidas, só para evitar o rastreamento do inimigo. Numa dessas mensagens, Thalita contou pra mãe que estava pensando em voltar pro Brasil. A Thalita escreveu o seguinte, abre aspas. Mamãe... Descer de um barco no frio, na chuva, tomando fogo de MG-42 alemã em bunker. Ah, vai tomar no c... caralho, vai se f***, porra. E vou embora. Porque Não. estão acontecendo umas coisas estranhas aqui. A mãe incentivou a filha a voltar, né? Lógico, quem que não incentivaria? Não deu certo. 3 dias depois, uma nova mensagem. Thalita revelou que tinha um contrato. Ela tinha assinado um contrato com o exército ucraniano. Esse contrato era muito claro. Thalita do Vale precisava ficar pelo menos mais um mês na Ucrânia. Ela se conformou com o destino. Contra esse inimigo não tinha como lutar, né? Thalita não sabia, mas ela não completaria um novo mês na Ucrânia. Ela não completaria nem mesmo mais uma semana na Ucrânia. Uma dor de carne do caralho. Em julho de
de 2022, as forças militares russas bombardearam a posição em que estava a unidade da Thalita. Segundo a versão oficial das autoridades, um míssil russo atingiu justamente o abrigo em que a Thalita estava. Ela ficou presa nos escombros enquanto as chamas se espalhavam. No final de tudo, não foi uma bala, não foi uma faca do inimigo, né? A missão humanitária terminou naquele dia, por sufocamento de inalação. Boa noite, meu querido. Ela só tinha 39 anos. O soldado brasileiro Douglas Burigo também morreu nesse dia, justamente porque ele voltou para o abrigo para tentar resgatar a amiga. 2 vidas se perderam na mesma tragédia. No Brasil, a família da Thalita passou por 8 meses de agonia, sem saber quando o corpo de uma filha, de uma irmã, seria entregue de volta ao solo brasileiro. Nunca foi. Thalita foi cremada na Ucrânia e a família nem mesmo foi consultada a respeito. Um caixão vazio foi enterrado numa cerimônia militar na Ucrânia. As cinzas da Thalita do Vale levaram 8 meses para chegar no Brasil. Os últimos pertences pessoais dela ficaram por lá, nunca foram enviados para a família. A mãe da Thalita foi informada que a filha era considerada uma heroína na cidade ucraniana de Kharkiv. Ela foi informada de que a filha receberia uma medalha de honra ao mérito por ter sido a primeira mulher estrangeira a ir para a linha de frente. E qual foi a resposta dessa mãe para os jornais? Dor. Essa mãe declarou com toda a dor que existe no mundo. Ah, velho, calma lá. Ô, minha senhora, a sua filha foi pra 3 frontes diferentes antes de ir pra Ucrânia. 3, né? Agora eu me esqueci. Ela foi ser socorrista em um conflito contra o Estado Islâmico. Pelo amor de Deus, né? O que você espera é que a sua filha acabe... morrer é uma possibilidade, beleza? Pelo amor de Deus. Tipo... Ela devia estar acostumada, ela devia estar esperando isso. Tipo, a filha dela foi só rolê tranquilo. Não 3 frontes, caralho, né? Foi pra Brumadinho, foi pra Mariana e foi pra lutar contra o Estado Islâmico. Caralho. Foi nadar, fiquei molhado. As ordens são altíssimas dela ser morta. Outra, beleza, que no começo da guerra da Ucrânia não se imaginava que ia ser um moedor de carne que virou, mas... Abre aspas. É um orgulho dizer que minha filha é heroína na Ucrânia, foi a primeira mulher a ir pro fronte. É um orgulho. Mas, meu Deus, seria muito mais orgulho que ela tivesse voltado para casa. Uma história para contar. Pra cá, o volume de brasileiros lutando na Ucrânia só aumentou. Isso faz parte de uma campanha maciça organizada pela Ucrânia em grupos nos principais aplicativos no Brasil. Grupos de WhatsApp, de Telegram, o Signal. A página oficial de alistamento estrangeiro da Ucrânia também foi traduzida para o português. Tudo para facilitar essa convocação. Na campanha organizada pelo governo ucraniano, existem diversos vídeos em que soldados minimizam os riscos, né? Falam que o conflito tá super de boa. Vão se... Falam que a guerra é uma oportunidade de se fazer dinheiro rápido. Falam que os recrutas brasileiros vão receber todo o treinamento e todo o equipamento necessário. Vão sim. Amigo, toma 2 semanas de treinamento, pega esse fuzil e vai pra porra da linha de frente. Você tem uma expectativa de 1 mês. Nada disso é verdadeiro, nada. Vários relatos dizem que não é assim que funciona. A propaganda é exagerada, a guerra ainda tá bastante violenta. O dinheiro fácil não é tão alto assim, não. A gente tá falando aqui de um salário base de só $500. Pro recruta estrangeiro aumentar esse salário e realmente atingir uma marca de $4.000 pra cima, esse recruta vai ter que se arriscar na linha de frente. Vai ter que trocar tiro com os russos. O governo ucraniano também promete indenização de $400.000 para as famílias de soldados mortos, mas a comprovação dessa morte é quase impossível. A burocracia é imensa e o pagamento costuma ser feito na moeda desvalorizada da Ucrânia. Treinamento... Cara, que filhos da puta, mano, que filhos da puta. Muitos soldados que estão lá denunciam que o treinamento é mínimo e que é necessário pagar pelo próprio equipamento se quiser ter alguma coisa que realmente funcione. E além disso, o candidato precisa pagar todos os custos de viagem para a Ucrânia do próprio bolso. Por que isso? O nome disso é desespero, cara. A estimativa é que cerca de 100.000 soldados da Ucrânia já desertaram. Eles simplesmente largaram as armas e fugiram. É isso, simplesmente isso. É por isso que a Ucrânia está apostando tanto em tropas de outros países. E estão errados? Claro que não. A alternativa seria entregar o próprio país para uma nação invasora. Não dá. Tipo, essa é uma solução impossível de... Tipo, qual que é a solução? Deixa a Rússia conquistar? Pronto, você tem paz. E pronto. As consequências geopolíticas que se for. A verdade é que sem o apoio internacional, na forma que for, a Ucrânia já teria caído. Então, a Ucrânia tá scrapping the barrel já. Gustavo Viana Lemos aceitou a proposta do governo da Ucrânia. Ele era morador de Laguna, no sul de Santa Catarina. Gustavo chegou a trabalhar durante anos como padeiro dentro de um supermercado, mas o sonho dele estava em outro lugar. Gustavo Viana serviu na Marinha e depois passou a trabalhar como segurança privada. Ainda assim, ele queria mais, né? Gustavo fazia questão de lutar... E quase deixando de apoiar a Ucrânia? Cara, eu não apoio ninguém. Essa guerra, ela está acontecendo na Europa. Você tá ouvindo algum tiro? Não. Tá ouvindo artilharia? Também não. Então, foda. Beleza, eu realmente não tenho opinião. Esse problema não é meu. Tipo, esse problema não é meu.
soldado. Eu tô ouvindo tirar, é foda, foi uma pergunta retórica. Conseguiu o que ele queria, mas o preço foi muito mais alto do que ele imaginava. O que sobrou dessa vontade hoje é só o... Tipo, a guerra da Ucrânia não é uma aventura, porque é uma guerra de trincheira, beleza? É uma guerra de trincheira. E qualquer rolê que você tiver num parque, se você voltar vivo de lá, e você ouvir isso daqui... Mano... Você vai cair no chão, se babando. Ou vai, sei lá, escorregar alguém na sua frente. Beleza? É uma guerra de trincheira, tipo, não tem honra nenhuma. Você vai morrer como um bicho. Você vai ser abatido como um bicho, cara. Esquece. Isso é um inferno. Depoimento de uma prima. Abre aspas. Sempre falava que era o sonho dele. Inclusive, quando começou a guerra lá, ele falou que ia se inscrever, que estava só esperando aceitação mesmo para poder ir. A gente sabia que não era da boca para fora, que se realmente ele fosse aceito, ele ia mesmo seguir em frente com isso. E ele foi. Gustavo se alistou como voluntário para a Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia em 2024, mas só conseguiu ser convocado no início de 2025. Toda a família foi contra, né? Tentaram fazer com que ele desistisse. Lógico. Só que nada poderia impedir Gustavo de concretizar a... Já trabalhei em padaria de mercado e pensando bem por esse lado, ir por fronte de Bakhmut é menos insalubre. É, concordo. Aquele sonho dele. Gustavo não era casado, não tinha filhos, morava com os pais. Pô, irmão, o cara não tinha filho, mano. Pô, caralho, velho. O cara vai lá e morre. Bom, cara, simplesmente, uma linhagem a menos. Aquela galera tá feliz agora. Então, em fevereiro desse ano, ele foi pra Ucrânia cumprir o destino dele. E esse destino tinha um nome. Terceira Brigada de Assalto da Legião Internacional. Essa era a unidade onde Gustavo Viana Lemos foi alocado. Durante os meses que ele ficou lá, ele manteve contato diário com a família, através de mensagens no celular. E ele dizia o seguinte: estou feliz, não importa o que aconteça comigo. No final de junho, veio a última mensagem. Gustavo iria para uma missão na linha de frente, cara a cara com o inimigo. Ele avisou que ficaria incomunicado. E ele nunca mais entrou em contato com a família dele. Talvez ele soubesse do futuro, né? Talvez ele estivesse com medo. O que a gente sabe é que Gustavo pediu para um amigo de farda, um amigo que acabaria desertando antes dessa última missão, para esse amigo entrar em... Viu os brasileiros lutando do lado russo, o nível de pirata dos caras... Óbvio, né, mano? Todo mundo maluco nessa porra. Mas eu até agora não vi vídeo de brasileiro lutando lá do russo. Caso alguma coisa acontecesse com ele, com Gustavo. Foi esse amigo que deu a notícia que ninguém queria dar. Gustavo Viana Lemos desapareceu em combate. Ele tinha só 31 anos de idade. Nos meios diplomáticos, né, o desaparecido em combate, o chamado MIA, Missing in Action, é praticamente um falecido. A diferença é que não tem confirmação. A família fica em estado de limbo, né? Sem saber se aquele ente querido tem alguma chance mínima de ainda estar vivo. É um limbo de dor, sofrimento puro. Porque você sabe que tá morto e ao mesmo tempo não sabe, percebe? Gustavo virou um prisioneiro das forças russas. Ele tem um namorado da Helena. Tá se escondendo em algum lugar. Ou o corpo dele simplesmente nunca vai ser encontrado. As autoridades ucranianas não negam nem confirmam o que aconteceu com Gustavo. Não existem informações oficiais. Não existe um corpo para ser enterrado. Não existe uma indenização, não existe nada. Sobram só as lembranças e o apelo dos parentes. Lá no fundo a gente quer que seja mentira, né? A gente ainda espera que ele volte. Desde maio do ano passado, os contratos com o governo da Ucrânia exigem que recrutas permaneçam mobilizados por no mínimo 6 meses. Gustavo completaria esse período mínimo agora em agosto. Esses 6 meses são tempo suficiente para qualquer um perceber que a guerra não é um sonho, não é um lugar para heróis. Relatos de outros brasileiros descrevem ataques constantes das forças russas o tempo todo. São bombardeios da artilharia, são bombardeios de avião, são investidas de drones suicidas. Cara, é drone. São milhares de mortos no chão. Tipo, o drone inviabilizou o tanque, tipo, e tornou essa guerra a guerra que já não, a guerra que depois da arma de fogo já não tinha honra alguma. Acabou, irmão. Agora é só isso daí, é um moedor de carne. Nas ruas, nas casas. Como que se prepara para encarar esse inferno? Os critérios de seleção da Legião Internacional dão preferência para voluntários com experiência militar ou com algum tipo de expertise nos campos do combate a incêndio, resgate ou forças policiais. Mesmo assim, também são aceitos recrutas com nenhum tipo de experiência. A artilharia hoje em dia dá 2 tiros e vaza, porque o radar contra a bateria detecta e o drone vai à caça. Pô, mano, que é um pesadelo, velho. Os voluntários só precisam passar por uma avaliação. E o counter dos drones é ridículo ainda. Não há um counter útil. Física, comprovar conhecimento de idioma, né? Inglês ou espanhol já serve, e custear a própria passagem para a Ucrânia. Com no máximo 6 semanas de treinamento básico de combate, na teoria, qualquer um já poderia lutar. Foi isso que aconteceu com Gabriel Pereira. Ele nunca sonhou em ser soldado. Ele não tinha nenhuma experiência de combate real.
Ele só tinha um período de serviço militar obrigatório no currículo. Gabriel Pereira era, na verdade, um jovem de 21 anos que trabalhava como cobrador de ônibus em Belo Horizonte, sem avisar ninguém, sem explicar nada. Você tá vendo um padrão? Um padeiro, um cobrador de ônibus. Homens sem propósito algum, com profissões, cara, com todo respeito, quem trabalha nisso daí. Cara, profissões que não tem futuro algum, sabe? Tá um pouquinho acima, um pouco acima do trabalho de escritório numa escala de emasculação. Porque o cara que tem um trabalho de escritório, bom, eu sou um bosta, né? Eu tô atirando na minha própria cabeça. Ainda é mais emasculado que um mano que é um cobrador de ônibus e um padeiro. Pelo menos o padeiro e o cobrador fazem alguma coisa. Saca? Esses caras olham pra realidade deles e falam, mano, eu vou ficar aqui aturando o Cleide, ficar aqui correndo risco de ser morto num assalto, quer saber? Foda essa bosta, eu vou pra porra da Ucrânia, eu vou trocar tiro lá, que parece ser mais interessante que ficar aqui, sabe? Ganha um troquinho e vai pra uma aventura. É isso que os caras enxergam. O problema é que essa aventura é um moedor de carne. Ele também se alistou na Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia. Ele colocou... E sinceramente, cara, eu não tiro a razão desses caras. Eu não julgo nenhum dos 3 casos aqui que o Peter apresentou. Nem da menina que foi lá trabalhar como socorrista, porque essa é a vocação dela, morreu, que merda. O cara que foi trocar tiro na linha de frente, esse maluco aqui provavelmente morreu também. Cara, eu não julgo nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles. Entendo perfeitamente porque eles tomaram essa decisão. Com os R$3.000 da passagem de avião no cartão de crédito e foi para a Europa. Ele não queria que a família se preocupasse com nada. Gabriel chegou a mentir, dizendo que faria parte da Legião Estrangeira na França. Mas a família foi ligando os pontos. 2 semanas depois da partida, todo mundo já sabia. Gabriel Pereira estava na Ucrânia. Por que ele aceitou esse destino? Gabriel Pereira cresceu cercado por dificuldades financeiras, mas nunca desistiu do verdadeiro sonho dele, oferecer uma vida melhor para a família dele. Desde cedo ele buscou no trabalho uma forma de conquistar esse objetivo. E esse objetivo... Cara, deserção na guerra é morte, beleza? Essa é a sua punição. De uma forma bastante concreta, a forma de uma casa própria para a mãe livrar a família do aluguel, né? Aí ele viu um caminho para realizar esse sonho nos altos salários prometidos pelo governo da Ucrânia. Infelizmente, o que ele encontrou na Ucrânia não foi um caminho, foram obstáculos. Gabriel também foi alocado na 3ª Brigada de Assalto da Legião. Quase fui no final de 2023, estava na mais pura merda, mas meu amigo me convenceu que não. Eu acho que eu fico larpando aqui, pô, larga tudo e vai pro Ucrânia trocar tiro, mas tipo, é uma aventura, você vai ter uma história pra contar, mas tipo, a Ucrânia é um moedor de carne, velho. O problema é esse, tá ligado? Você não tá indo pra uma tempestade do deserto, você tá indo pra um lamaçal. É isso, um lamaçal pra uma trincheira. É uma merda. Nos contatos com a família, ele revelou a realidade da guerra. Equipamentos defasados, maus tratos contra estrangeiros. Gabriel desabafou que a Legião Internacional era sempre escolhida para as missões mais perigosas, para as piores posições de... Pardo, já passei em alguns concursos militares. Os inteligentes passam para oficial, os burrinhos passam para sargento e os totais imbecis vão para a Legião Estrangeira. Porra, pelo menos a Legião Estrangeira... A Legião Estrangeira, pelo menos, é utilizada para suprimir populações na África. Pelo menos você pode larpar de colonizador, tá ligado? De conquistador. Pelo menos você tem esse larp aí pra te manter de pé. Combate. O último contato aconteceu em 3 de julho. A despedida dele foi a mesma de tantos brasileiros perdidos na Ucrânia. Gabriel Pereira avisou que estava indo para uma missão onde a comunicação seria impossível. Ele estava em Izium, na cidade ucraniana próxima da fronteira com a Rússia. Gabriel estava com o braço... O que importa é ter larp. ...quebrado, imobilizado. Mas não foi poupado não, teve que ir. Compensa do lado da Rússia? Eu não sei o quanto que a Rússia paga pra lutar do lado deles. Eu não sei se tem mais equipamentos, se as coisas estão melhores do lado russo. Acredito que esteja, sinceramente. Acredito que do lado russo deve ter deva ter mais equipamento, apesar da guerra estar travada há 2 anos. Gabriel foi enviado para uma trincheira junto com outros 3 soldados. Nenhum deles voltou dessa missão. Nessa trincheira teriam morrido 2 brasileiros e um colombiano. Um soldado ucraniano que também estava na mesma posição teria sido capturado pelas forças russas e incendiado vivo. Um outro soldado brasileiro... Jovem, eu sei que você tá conversando com aquela russinha gostosa no teu Instagram. Você sabe, né? Não é mentira pra mim, você sabe que se você for pra Moscou conhecer ela, sabe onde você vai acordar, né? Você sabe onde você vai acordar, né? Você pode até conseguir comer ela, beleza? Mas a hora que você acordar, você vai estar dentro de um furgão meio zonzo ainda. Eles vão te largar aqui, ó, beleza? Eles vão te largar aqui. Ah, teu passaporte, como que você vai sair? Você vai sair daí de como? A Rússia tá toda embargada, irmão. Você vai ficar aí, beleza? Faz o L. O brasileiro escapou e revelou tudo o que aconteceu. Até agora, a família do Gabriel Pereira não tem nenhuma informação oficial das autoridades ucranianas. De novo, é aquilo que eu falei. Não há corpo.
A Natasha não gosta de você, não, cara. Ela é só um asset russo. Não tem pertences pessoais, não há uma palavra Só essa semana ela deu pra outros 15 otários que foram lá conhecer ela. de paz ou consolo pros familiares. Zero. O que ficou dessa vez é revolta. A mãe do Gabriel tá em estado de choque até agora. Ela não come, não dorme, ela só chora. E pra mim, que tô contando essa história pra vocês, o Gabriel tinha 21 anos, menor do que a idade do filho meu, cara, do meu filho caçula. Pensa se não é difícil pra mim, como pai, narrar isso pra vocês, cara. É difícil demais. Eu volto e me dou uma pausa, vocês vão ver meu olho vermelho, porque é difícil narrar isso pra vocês. Vou continuar, vou tentar continuar. O irmão do Gabriel não esconde o que ele pensa sobre a Legião Internacional, abre aspas. Eles são recrutados assinando contratos com o governo da Ucrânia, mas na prática são descartáveis. Morrem sem nome e sem direito a nada. Tá no hino nacional. Desafia o nosso peito à própria morte, né? Algumas vezes a morte ganha. Longe de casa, longe de tudo. Algumas vezes a família chora. Toda a nossa solidariedade vai agora para os que ficam, né? Para aqueles que vão ter que seguir em frente sem as pessoas queridas. Para aqueles que vão ficar marcados pelo trauma de uma guerra distante. Cada história é uma história diferente. E essa foi a história de 3 brasileiros que foram lutar na Ucrânia. Agora comenta pra gente aqui o que você acha dessa guerra. Você vem acompanhando, né, os noticiários. Acompanha. Já conhecia essas histórias? Já viu propaganda da Legião Internacional em algum lugar? Vídeo importante do Peter. Os canalhas do Ancapsu do Professor Rock estão mandando BRs pra mod. O Peter eu não boto a mão no fogo, não. O Rock, eu não lembro do Rock tá incentivando o pessoal a ir pra Ucrânia. Mas o Peter, do jeito que ele é retardado, não duvido nada que ele tá mandando os caras ir pra Ucrânia, tá ligado? Ele foi fazer a viagenzinha dele em Kiev. Ai, eu sou o gordão, Ucrânia, estou em Kiev, pessoas. Ó, tá tudo bem aqui. Essa convocação... Comenta aqui embaixo, é muito importante pra gente isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do canal Casos Reais. Mais importante saber que vocês... Bom, só sei de uma coisa. Assim que acabar essa guerra, estarei lá, beleza? Assim que acabar essa guerra, estarei lá.